Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem do texto bíblico. Vou passar meu simples e humilde entendimento. E o tema deste vídeo: por que o evangelho não pode ser pregado igual o da religião? É isso mesmo, porque o evangelho não pode ser pregado igual ao da religião. Na verdade, evangelho, as boas novas, não precisa mais ser pregado. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo disse que todos que precisavam ouvir o evangelho, ouviram, porque a necessidade de ouvir o evangelho pregado por Paulo, por Jesus, era para o juízo do ano 70. Porque no juízo do ano 70 foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual e o tabernáculo de Deus espiritual, onde ele faz morada, que é em nosso espírito. Então era para preparar, o evangelho era para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo do ano 70. Então eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Assim está no versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Versículo 3. Pois nessa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. E versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Então Paulo estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Tessalônica, falando que o evangelho que eles pregavam, a forma que eles pregavam o evangelho da incircuncisão, que era as boas novas para os gentios. Pedro recebeu a incumbência de pregar, Pedro, Tiago, João, o evangelho da circuncisão, as boas novas para os israelitas. E Paulo recebeu a incumbência de pregar as boas novas ao povo gentil, que outrora, que antes da cruz, eram rejeitados pelos judeus, eram considerados como cães, forasteiros, afastados da comunidade de Israel e não tinham Deus no mundo. Assim era a mentalidade deles. Paulo recebeu, então, através do Cristo ressuscitado, do Espírito, a revelação da graça de Deus, a revelação da sã doutrina, sem nenhum fermento de Moisés. Tudo que pertencia aos 613 itens foi deixado para trás. Foi deixado para trás. Todas as leis foi deixado para trás. E Paulo estava falando que ele pregava o evangelho de uma forma diferente da religião de hoje em dia. Uma comparação. Paulo não enganava as pessoas. Paulo não mentia. Paulo não falsificava, não fraudava, não manipulava os escritos bíblicos. Não, ele não enganava ninguém. Depois que ele recebeu a revelação, aí tem pessoas que falam assim, mas em Atos Paulo batizou com água. Sim, o livro de Atos não é livro de revelação. O livro, como o nome próprio diz, os Atos dos Apóstolos, coisas feitas pelos apóstolos. A revelação da sã doutrina começa a partir do livro de Romanos. Então o que vê hoje as pessoas que frequentam essas chamadas igrejas, o evangelho que essa religião prega é um evangelho do engano. Olha, coloca um copo de água em cima da sua televisão, que eu vou orar aqui, esse copo vai ser transformado no milagre, vai fazer milagre. Coloca tudo que você tem dentro de um envelope que a sua vida vai se transformar. Pega o valor do seu aluguel e coloca dentro do envelope que você vai conseguir ter sua casa própria. Isso aí você lembra? Na pandemia, há uns 2 anos atrás, o Mala Cheia falando isso, que era para a pessoa pegar o valor do aluguel, colocar, depositar, que
Deus iria dar outra casa. Já pensou? Se fosse verdade o que esses caras ensinam, que coisa maravilhosa, né? Seria uma bênção na terra. Mas nós sabemos que tudo isso é para enganar as pessoas que não têm conhecimento. Eles dizem que a fé não é da forma que nós devemos viver, de fé, acreditando no invisível. A fé deles é diferente. A fé da religião você tem que mostrar através de obras. Praticar alguma obra para você mostrar fé. Porque eles falam que Tiago disse assim: a fé sem obra ela é morta. Só que Tiago, no capítulo 1, versículo 1, Tiago pregou aos judeus. O povo judeu que receberam as leis através de Moisés, que Moisés recebeu essas leis através de anjos do Monte Sinai, os judeus é que viviam achando que praticando obras agradariam a Deus. Porém, quando eles se depararam com a pedra de tropeço, com Cristo ressuscitado, eles foram rejeitados. Mesmo eles praticando obras, mesmo eles dando o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, mas eles foram rejeitados. Eles não foram justificados. Paulo disse, não é por obras, mas sim por fé. Porque os gentios fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. E os gentios estão inseridos nisso. E os gentios são os descendentes de Isaac. São os descendentes da fé. Não, porque Abraão não praticou a obra. Abraão não baixou aquela faca, aquele cutelo para ceifar a vida de Isaac. Não. Ele só obedeceu a Deus. Mas na hora de cumprir a obra, ele não fez a obra. Então, na verdade, a religião, o evangelho que a religião prega na sua maioria, não na sua maioria não, todas, porque tem dízimo, é mentira, é engano, porque dízimo nunca foi dinheiro. Tem oferta, é mentira, é engano, porque as ofertas eram da lei do templo, para reformar o templo, para as festividades do templo. Está lá em Neemias capítulo 10, versículo 28 em diante. E não existe mais templo terreno. Os dízimos eram alimentos para levar ao depósito do templo, mas não existe mais templo. Então o que eles pregam é o quê? É engano, eles andam enganando a pessoa. E Paulo disse que ele não enganava. Paulo falou que ele não enganava. Aqui no versículo, quer ver? Ele fala aqui, no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 2. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Olha que versículo profundo a esse respeito. Eles fazem mandinga. Na época da pandemia, o chapelão lá estava vendendo um caroço de feijão a R$1.000. Tem cabimento vender um caroço de feijão a R$1.000? Você acha que tem tijolinho? Os tijolinhos, cada tijolinho, eu não sei porque eu não frequento esses negócios, né? Mas sei lá, R$10.000 um tijolinho, porque eles começam lá no 1 milhão. No 1 milhão. Aí eles vêm baixando, aí deixa lá um tijolinho por 1.000. Tijolinho. O custo daquilo ali deve ser 5, 10 centavos. Eles vendem aquilo por 1.000, mais barato. Porque isso é uma forma de enganar, isso não é forma de fé. Isso é uma forma de manobra, de mentira, de engano. Então por isso que o evangelho, se alguém quer, não precisa mais pregar o evangelho, não precisa anunciar, mas se alguém quer, tem que ser diferente totalmente, 180 graus, não 360, porque 360 você volta a estaca zero. Tem que ser 180 graus, diferente, totalmente diferente. Já que você quer falar, então fala do Cristo ressuscitado. E no Cristo ressuscitado não tem fermento de Moisés, não tem fermento do Velho Testamento. É isso que é verdade. Tanto que, segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 17, olha que coisa interessante. Não, deixa eu voltar aqui que eu quero ler essa parte aqui. Quer dizer, no versículo que ele falou aqui, olha aqui, quer ver? No versículo 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, sabe? Então eles fazem a reunião, aí tem os investigadores lá dentro, tem os colaboradores, os evangelistas, os obreiros, e fica lá, futricando na vida das pessoas. Aí a irmãzinha chega e fala, assim, meu marido está assim. E isso
lá na reunião deles, eles perguntam, como que está a situação? Ah, fulano assim, fulano assim. Quando ele sobe no local de sacrifício, porque o altar significa local de sacrifício, ele já entra sabendo a vida de quase todas as pessoas ali dentro dos incautos. Aí ele fala uma palavra já direcionada para aquela situação, para aquele problema. E a pessoa fala assim, olha, tá vendo? O Espírito Santo está falando comigo. Ele está, aí começa a bajulação, sabe? Se você fizer isso, Jesus te ama, vem para nossa igreja, Deus tem uma obra na sua vida. Começa a bajular, começa a paparicar a pessoa. Mas com intenção o quê? De ganância. Com intenção daquela pessoa, tirar o dinheiro daquela pessoa. Tirar através do dízimo, da oferta, do sacrifício, do voto. Aí você do outro lado aí está falando, não, lá na minha igreja a gente evangeliza para ganhar almas para Jesus. Mentira, que alma não se salva. Alma não se salva. Alma é a vida daquele corpo, é o fôlego de vida, é a alma. Sem a alma, um corpo carnal não tem vida. O que volta para o reino celestial, volta porque ele veio de lá, é o espírito que está nas pessoas. E ninguém salva o espírito, porque o espírito, ele é santo, puro, imaculado, ele é a igreja do Cristo ressuscitado. No espírito não há maldade. A maldade está na natureza carnal das pessoas. Então isso é conversa fiada, sabe? Aí vai, ô irmãozinho, aí nos primeiros dias fica aquela melação, ô irmãozinho pra cá, irmãozinho pra lá, e junta as irmãs, vamos lá na casa do irmãozinho, e vamos lá e ora, e aquela pessoa pela primeira vez, 10ª vez ali, porque eles vão ali umas 2 semanas, tá? Quando acabar a bolacha e o bolo da geladeira, acabou, eles não vai mais não. E fica aquele lenga-lenga, sabe? Aquele chove no molha, e abraça daqui, e beija dali, e puxa e baba do outro lado. E assim vai, bajulando as pessoas. Não tem que bajular, não. Quando se trata da realidade do Evangelho, não tem que bajular ninguém. Tem que ler e falar o que está escrito, e ser corajoso, intrépido, e falar o que você pensa. Doa quem doer. Não tem que ficar, olha, eu vou fazer essa mensagem, me desculpa, irmão, você que é um pregador, mas eu tenho que falar isso. Ei, é cão guloso, é lobo voraz, é estelionatário, é ladrão. É ladrão, não adianta falar. Não adianta ficar passando a mão. Jesus era assim, Jesus não ficava bajulando ninguém. Ô Pedro, vem aqui, Pedro, deixa sua pescaria de lá, Pedro, vamos comigo ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Vamos, Pedro, pescador de almas. E no templo, lá quando ele desceu o chicote todo mundo lá, ele, meus irmãozinhos, para de vender as coisas aqui no templo. Não, desce o sarrafo, não tem que ter moleza não, tem que falar a verdade, doa quem doer. Olha aqui, ó, segundo Coríntios 2,17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É assim que é. Não tem que usar a Bíblia para se enriquecer. Isso é safadeza, isso é vergonhice. Usar a Bíblia para encher os cofres, para andar em carrão com vidro blindado, para morar em mansões, para ter casa na praia, para ter Mercedes, que nem o cão guloso lá, né? O mala cheia, há uns anos atrás aí, falou que ganhou uma Mercedes de um fiel. Você vai bajular um cara desse? Você vai ter palavra mansa para um cão guloso desse? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. O que é você, que ainda é um religioso? O que mais se faz onde você frequenta? Ah não, lá eu vou, lá não tem essa ganância lá, ele só pede dízimo. Mas dízimo nunca foi dinheiro. Estão te enganando. Estão te roubando. Não, mas a gente tem que fazer umas campanhas lá, campanha não sei o quê, campanha de Salomão, campanha da volta de Jericó, do muro de Jericó, e toma envelope. Por quê? Porque a intenção deles é lucro, é fazer do evangelho um meio de ganhar dinheiro, enganando as pessoas. Segundo Pedro, Pedro falou para os judeus, porque a pregação dele era para judeus. Segundo Pedro 2,3, em sua cobiça, tais mestres os explorarão,
com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Então, meu irmão, é isso que acontece. Está tudo escrito, mas as pessoas não leem. As pessoas são preguiçosas, as pessoas têm coragem de trabalhar, têm coragem de estudar, têm coragem de tudo, só não têm coragem de ler a Bíblia. Aí, por não lerem a Bíblia, fica o quê? Nas garras desses lobos. Ficam nas garras desses faraós, travestidos de pastores, bispos, reverendo. Tem até o reverendo cuscuz. Jesuíta, padre, papa, maçom, mormon, feiticeiro. Tudo é manipulador. Todos são estelionatários. Todos são. Não, mas você está falando até o meu é tão bonzinho, o rostinho dele parece da clara de ovo, ele é ladrão também. Não, mas nós temos que pagar a despesa do templo onde está o meu Deus. Ei, o templo de Deus é espiritual, cabeça de bagre. Leia Apocalipse 21, 2 e 3, o templo de Deus não é templo terreno. Em templo terreno, não, Deus não está. Atos 17, 24 e 25, Deus não habita em obras feitas por mão de homens. E no 25 ainda fala, Deus não precisa que ninguém dê nada para ele, porque ele é que dá tudo para nós. Então, e outra, buscar Deus em templo é lei. Era o mandamento da lei. Conforme a lei, os judeus, os israelitas deveriam consagrar, buscar Deus, louvar a Deus em sinagogas, em templos religiosos. Você não é judeu, você é gentil, você é filho da promessa que Deus fez a Abraão. Na verdade, o seu espírito já veio, ele existe antes mesmo da fundação do mundo. O seu espírito, o meu espírito, esse espírito nosso é velhinho. Eu tenho 55 nesse corpo velho que não vale para nada. Mas o espírito, ó, e a gente não tem contato, claro que não. Como que um corpo carnal cheio de debilidade, cheio de fraqueza, cheio de erro, vai ter algum conhecimento do reino celestial, do reino espiritual? Não tem nada. Então corra, corra dessas pregações que tem por aí. Eu não sou pregador, eu não sou ministro do evangelho, eu não sou mestre, não sou professor. Eu sou o seu irmão no espírito em Cristo. Eu sou o seu irmão. E o nosso Pai é o Pai dos nossos espíritos. Nós somos irmãos. Nós estamos nessa terra apenas tendo uma experiência no corpo carnal. Assim foi Jesus, Hebreus 2,14. Assim está em Hebreus 10,5. Ofertas, holocausto, sacrifício não quisestes, mas me preparaste um corpo. O corpo carnal, essa bola de carne aqui é um corpo preparado para que o espírito, que é o que realmente pertence a Deus, esteja aqui, ó, aqui no entendimento, no coração. É ele que coloca bons sentimentos na gente, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, espero ter sido útil e peço a sua colaboração nesse vídeo, ó, dando joinha, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber novas notificações e vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai, sem medo de ser feliz, sabendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam, vivem, elogiam ao Criador, reverenciam, se rendem ao Pai dos Espíritos, tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir, e fique com essa mensagem.